Olá pessoal, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 22 de junho. Caiu como uma bomba atômica a decisão do Banco Central de manter os juros em 13,75%. Nada justifica este percentual de juros, ainda mais depois da melhora do desempenho econômico, da melhora da economia no país. Já não justificava antes, agora justifica menos, segundo as informações de jornalistas sérios da imprensa. O Banco Central está completamente isolado. A Confederação Nacional da Indústria, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o pessoal do varejo, liderado pela Luísa Trajano, do Magalu, pessoal do mercado financeiro. A Bolsa ontem subiu muito na expectativa da queda dos juros hoje. Como manteve, e volto a repetir, não só manteve, mas não apontou que em agosto vai reduzir, a Bolsa hoje despencou mais de 1%. Durante uma parte do dia estava caindo 2%. E hoje sim, desculpa, tossezinha voltou. Hoje sim, havia motivo para cair a Bolsa, né? Porque realmente o mercado ontem, anteontem, estava na expectativa de pelo menos uma forte sinalização de queda dos juros, e isso não aconteceu. Segundo um dos diretores do Banco Central, a taxa só cairá quando a expectativa, vejam, prestem bem atenção nisso, quando a expectativa de inflação de 2025 for inferior a 3,5%. Vejam, sim, existe essa maluquice. Os caras hoje já estão tentando projetar a inflação de 2025. E isto, segundo esse diretor, faz com que a decisão de baixar ou não baixar a taxa de juros seja tomada. Aí eu pergunto, vocês me acompanham aqui, sempre sabem disso. Até o outro dia mesmo, diziam que a inflação de 2023, que faltam 6 meses para o final do ano, seria 6,09. Agora estão falando em 5. Como eu disse aqui no outro dia, esses caras erram muito. É muito que eles erram. Não sei se por incompetência, por má fé, por canalice ou por tudo isso junto. Mas o fato é, se eles não conseguem acertar o que está ali, debaixo do nariz deles, até dezembro, né? Eles estão tentando acertar. Tem alguma credibilidade dizer que 2025 vai ser acima de 3,5% e que por isso não baixa a taxa de juros, essa taxa absurda, vergonhosa? É muita cara de pau, Esses caras sabotam o país. Não é mais o Lula. O Lula agora, volto a repetir, o Lula começou a falar isso, ninguém falava, todo mundo... Aí a imprensa, Lula, por que você briga, Lula, você está errado, o Banco Central sabe o que está fazendo. Então agora, todos que diziam isso hoje concordam com o Lula. Então o Lula hoje está tranquilo. Está tranquilo, ó. Eu fui o primeiro a falar, ninguém falava, eu falei e agora todo mundo concorda comigo. Esses caras sabotam o país. Eles sabotam a mim, a você, a cada um de nós, a cada um da população, porque esse país pode ser melhor e não sei. E aí começa a dar preocupação mesmo, porque assim, o governo tem que cumprir o arcabouço fiscal que está aprovando. Se não consegue crescer, gente, vamos entender, cresceu, mais gente empregada, mais gente com carteira assinada e tal, mais consumo, isso gera mais imposto. Gerando mais imposto, a arrecadação é maior do que a despesa, que é um dos pressupostos básicos do arcabouço. A despesa só pode crescer até 70% da arrecadação. Se a arrecadação não crescer por conta do crescimento da economia, o governo, em algum momento, vai ter que aumentar imposto. Para a arrecadação dar conta das despesas que estão contratadas. Porque a gente vai deixar de botar dinheiro na saúde, na educação? Vai deixar de investir em tecnologia, em pesquisa?
Vai deixar os aposentados não receberem a aposentadoria? Não. Então, não tem jeito. Essas despesas estão contratadas e estão bem contratadas. E aí tem que ter arrecadação para isso. E óbvio que isso conta. A Simone Tebet, nós vamos falar dela mais na frente também, disse que se desse jeito não, o governo vai precisar de mais 150 bi de arrecadação. É óbvio. Está contando com isso também, para que tenha para a arrecadação do governo melhorar, sem aumento de taxa, de alíquota, de impostos, ou de criação de novos impostos. Que, aliás, isso não está no radar, né? Esses caras precisam ser demitidos imediatamente. Agora não é mais uma questão de disputa, não é mais isso. Agora é uma necessidade para o país. Esses caras precisam ser demitidos. E há um jeito. O Senado aprovou a lei da autonomia, o Senado aprovou a direção do Banco Central e o Senado pode demitir os diretores do Banco Central, todos, inclusive o presidente. Claro que, quando o Lula falou a primeira vez, tanto o Congresso todo, Câmara e Senado, disseram assim, opa, não vem que não tem, a gente não vai fazer isso. Só que agora, o senador é pressionado pelo empresário, é pressionado pelo industrial, é pressionado pela rede varejista lá da Luiza Trajano e outras várias, né? E esses caras são todos ligados, a gente, infelizmente, a grande maioria do Congresso é ligada a ruralista, é ligada a empresário, é ligada a industrial. Infelizmente, hoje tem pouca gente ligada aos trabalhadores, ao terceiro setor, ao movimento sem terra, enfim. Então, esses caras vão começar a pressionar os senadores. E, aliás, é por isso que eu disse que eu tinha que falar sobre a Simone Tebet. Vamos lá. Não é só ela. A ministra da Saúde é ótima, mas ela não traz um voto para o governo. Ela não tem um deputado, um senador que ela chegue e diga assim, pô, aí, vota aí que o governo precisa do seu voto. A Simone Tebet também não tem, porque a Simone Tebet, lembram lá, ela foi candidata com metade do MDB, que é o partido dela, contra. Metade do MDB, Renan Calheiros, Jader Barbalho e outros, desde o primeiro turno apoiaram Lula. Então ela não tem esse apoio todo no MDB, foi do Senado, foi senadora, conhece os meandros lá de dentro, mas ela hoje não tem nenhum voto, ela não consegue trazer nenhum voto. Ela agrega porque fica aquela coisa da frente ampla, de uma mulher que se esforçou muito na campanha do Lula, beleza, mas ela não traz nenhum voto. Está na hora, já que ela conhece os corredores do Senado, está na hora dela ir lá para dentro e convencer a senadora de que assim não vai dar. E que tem que tirar os caras. Tem que tirar. Eu agora estou convencido. Tem que tirar. Mudando de assunto, a Rosângela Moro, meu Deus, como esses dois, não são só eles, mas como ela e o marido são pequenos. Ela disse que, na verdade, a Câmara deveria votar, é o Senado quem vota, né? Que a Câmara deveria votar também as escolhas para o STF, só para ela votar contra o Zanin. Gente, é muita pequenez, é muita... tá me faltando a palavra. É ridículo, é bizarro, bizonho, tá me faltando. Mesquinhez. É muita mesquinhez, muita. Não faz cosquinha no pé do Zanin, ou do Lula, ou de ninguém, né? Nossa Senhora. Gente... E falando em coisa calhorda, coisa bandida, coisa deplorável, o Daniel Alves, todo mundo sabe, está preso por acusação de estupro e tal, está mal parada a vida dele, porque tudo indica que ele será condenado, porque as provas parecem, claro que eu não as conheço, mas o que sai na imprensa é que as provas são contundentes e tal. Ele ontem disse que perdoa a mulher que ele estuprou. É o cúmulo da canalice, né? O cúmulo da sem vergonhice, da cretinice. Quer dizer que então ela foi estuprada e ele é que a perdoa.
Bilionários aventureiros entre aspas, literalmente explodiram no fundo do oceano. Os caras resolveram brincar. Eu tenho falado isso. Eu acho que as pessoas, e aí especialmente o foguetório que é lá em São Januário, o jogo do Vasco. Tem que correr aqui para ir ver o jogo. Eu acho que as pessoas estão tão vazias, né, no coração, na cabeça e tal, que aí os caras têm muito dinheiro, não sabem o que fazer com o dinheiro e ficam fazendo essas coisas assim, arriscando a morrer, e se morrer, morreu. Eu acho que é isso que está acontecendo. Os psicólogos e psiquiatras tinham que estudar essas coisas. Então, eles resolveram brincar a 4.000 metros de profundidade com um experimento, lá, um protótipo, que, segundo informações de técnicos, inclusive gente que trabalhou nesse troço, os vidros, né, que tinha lá uma janela para eles verem lá o Titanic e tal, não sei o que lá, esses vidros não suportariam, e pelo jeito não suportaram mesmo, profundidades abaixo de 1.300 metros, abaixo, né, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 metros, como foi o caso. E ele era de fibra de carbono, que também nunca tinha sido usado fibra de carbono, para ele ficar mais leve, ele pesava 10 toneladas ainda assim. E parece que a espessura da chapa, não sei se é bem chapa o nome que se dá para fibra de carbono, também era fina, que também... Então, assim, foram avisados, olha, esse troço pode, com a profundidade, com a pressão, pode simplesmente explodir, e foi exatamente o que aconteceu. E aí, claro, ninguém deseja a morte de ninguém e se lamenta a morte desses 5, mas vejam como são as coisas. Durante 5 dias, esse tema esteve em todas as primeiras páginas de jornais do mundo, televisão, o tempo todo e tal, não sei lá. Nesses mesmos 5 dias, lá no início dos 5 dias, um barco de refugiados paquistaneses afundou ali na região da Grécia. Tinha 700 pessoas e mais de 300 pessoas morreram. A mídia praticamente ignorou. Praticamente mesmo. Pouquíssimos falaram. E aí, assim, essa é a ética do mundo atual. 300 pessoas pobres que estão tentando sair de um país para ir para a Europa em busca de uma vida melhor, não valem nada. Não valem uma notícia de jornal. 5 bilionários, volto a repetir, não desejo a morte deles e tal, mas 5 bilionários foi uma mobilização absurda da mídia para divulgar. Tem alguma coisa errada. E esses não, que esses agora morreram. Mas bilionários não sabem o que fazer com o seu dinheiro. Tem muita gente passando fome no mundo. Bota lá na África, bota aqui na Latinoamérica, bota em vários países da Ásia que tem muita necessidade. Bota o dinheiro lá, não fica gastando nessas porcarias não e morrendo. Bota lá e salva a vida. É muito melhor. E a mídia, por favor, né? Ajuda, porque é uma vergonha. Gente, para finalizar, o Lula falou para uma multidão de milhares de pessoas em Paris, no show do Coldplay. Ele falou sobre o meio ambiente, eu já tinha dito isso aqui ontem, e cobrou dos países ricos que eles cumpram com as promessas de botar dinheiro em defesa do meio ambiente mundial. Porque, e ele chamou muita atenção disso, quem polui, assim, em escala industrial, não é a América do Sul, não é a África, não são os países em desenvolvimento. Quem desde a Revolução Industrial polui esse país, polui o mundo, polui o planeta, são os ricos, são os países ricos. Então cabe a eles botar dinheiro agora para resolver o problema, porque assim, só de boa vontade, só de boas intenções, não vai dar em nada. É isso aí, até amanhã.